A paz do Senhor, meu irmão em Cristo, minha irmã, meu jovem, minha jovem. Agradeço ao meu Deus pela sua grande e infinita misericórdia, por ter me dado mais uma oportunidade para eu estar aqui fazendo a sua obra. É uma honra de Deus para com a gente. O tema de nossa mensagem de hoje é este: como devemos afastar Satanás de perto de nós? É um assunto que muitos irmãos não conhecem, não sabem. Repito, como devemos afastar Satanás de perto de nós? Aleluia. Para nossa meditação, Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Glória a Jesus. Olha, irmão querido, se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo. Moro aqui na cidade de Surubim, Pernambuco, Agreste. Graças a Deus. Estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. 16 capítulos e 300 páginas. É um livro digital, está na internet, e um livro escatológico muito importante, muito relevante. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Centenas de irmãos já baixaram e estão satisfeitos com a leitura do mesmo. Você também ficará satisfeita. Aleluia. Se você desejar tê-lo, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo embaixo e você terá-lo no seu celular ou no seu computador. E aproveitando o ensejo, eu lhe peço também que apresente a Deus o lançamento do meu segundo livro, que dar-se-á daqui para o fim do ano, se a igreja estiver ainda na terra. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos na iminência do arrebatamento. Se a igreja estiver na terra, estarei lançando meu segundo livro pela internet também. E será doado também. E se não, estaremos todos no céu, que é o nosso alvo, o nosso objetivo. Graças a Deus. Também quero fazer ciente ao irmão que eu abri um novo canal intitulado, para você acessá-lo, PR, também no YouTube. PR Maximiano e Louvor. Este atual é PR Maximiano Sampaio, que é o meu próprio nome. Mas o canal que eu abri agora, o recente, é PR Maximiano e Louvor. Porque é um canal que eu abri só para divulgar os meus hinos, os meus 800 hinos que Deus me deu, que até o presente momento está sem divulgação. Então, a começar de hoje, estou divulgando. A prova disso é que eu não sou cantor, mas eu mesmo cantando, louvando, sem acompanhamento musical, porque para facilitar mais para você aprender, se achar bonito e louvar o Senhor com ele. É isto. Veja o título dele, PR Maximiano e Louvor, no YouTube também. Graças a Deus. Vamos para a mensagem de hoje. Como devemos afastar Satanás de perto de nós? É o que muitos cristãos não sabem. Tão simples, mas não sabem. Ora, irmão, para Deus revelar seus segredos a você e a mim, depende de duas coisas principais. Depende de muitas outras coisas, mas as principais, as básicas. Estudar a Bíblia e oração.
é o estudo bíblico e oração. Aí Deus se revela para você, chega perto de você e diz: meu filho, estou aqui para lhe ajudar, lhe revelar o que você quer saber da minha vida. Olha, porque, se lembre, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para Deus anunciar coisas grandes e firmes, que são as doutrinas, que nós não sabemos, manda nós clamar a Ele. Então, oração. Aleluia. Como devemos afastar Satanás de perto de nós? Aleluia. O verbo repreender encontra-se na Bíblia 116 vezes. Entendeu bem? O verbo repreender, você encontra ele na Bíblia 116 vezes. E o vocábulo repreendas, 12 vezes. Nessa quantia de 116 vezes do verbo repreender, só 2 ensinam como você deve afastar Satanás de perto de você. Só 2 citações. Das 116, só tem 2. Aleluia. Temos que saber repreender o inimigo. Porque Pedro diz em uma de suas epístolas que o diabo está aí de redor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por eu não saber, na época, como afastar Satanás de perto de mim, entenda, por eu não saber, na época que aconteceu isso, eu não saber como deveria afastar Satanás de perto de mim, sofri muito com a pressão maligna, com a presença dele. Senti muito. Vou contar só uma síntese do que eu sofri com Satanás, por não saber afastá-lo de perto de mim. Uma simples coisa, vou contar uma síntese. Se eu for contar tudo, só eu estar perto de você, para eu dizer tudo como foi a opressão do diabo que me tentou e me perseguiu por alguns anos. Não foi só um dia, não. Você tem a noção. Eu deitado numa rede na secretaria de uma igreja no estado do Amazonas, por nome Benjamin Constante, extrema com a Colômbia e o Peru. Veja, é uma síntese. Quando eu cheguei lá em 82 para pregar aos índios, o pastor da igreja disse: irmão Maximiano, eu não era consagrado ainda, pastor, fui como membro missionário. Irmão Maximiano, a minha casa é pequena e não tenho muitos filhos e não tem cômodo para o senhor dormir aqui. Quer dormir na secretaria da igreja? Eu disse: quero, meu querido. Não, dentro da igreja. Sofri, viu? Sofri, irmão. Na primeira noite que eu me deitei até a rede na secretaria da igreja, que ela tudo é rede. Quando foi 10 horas da noite, eu vi alguém andando por cima da coberta da igreja. Coberta de alumínio. Chega, vi os alumínios baixar. Eu pensei que fosse ladrão. Eu disse: vou me levantar e vou avisar o pastor que tem ladrão aqui querendo na igreja. Quando eu tentei levantar, ele caiu, pulou e caiu perto de mim. Disse: eu sou Satanás. E eu vi. Só não vi o vulto. Mas teve um momento que eu vi. Disse: se eu sou Satanás, vou aqui e acabar com você. Eu não sabia como afastá-lo de perto de mim. Sofri. Ele pegou nos punhos da minha rede e balançou tanto a minha rede que eu me atraquei com a rede para não cair. Sou um servo de Deus, não adianta mentir.
Deus está presente. Se você duvidar, pergunta a Deus. Se você for crente, ter contato com o céu, ele vai lhe responder. Vai lhe revelar que eu estou falando certo. Que eu não estou mentindo, não sou de mentira, eu sou um homem de Deus. Tenho um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja. E comigo mesmo. Isso. Eu estou narrando em um dos livros meus, essa história. Vai sair. E eu não sabia afastá-lo. Pulei da rede e fui orar. Não resolveu nada. Ele ficou arrodeando de mim, pisando de pé e arrodeando, fazendo maior barulho. Isso não foi só um dia, não. Foi 2 meses assim. Eu não sabia. Mas depois Deus me mostrou por sua palavra, eu orando e estudando a Bíblia, ele me revelou por sua palavra como se devemos afastar Satanás de perto de nós. Muitos cristãos não sabem, têm sofrido com isso. Aleluia. Como devemos afastar os demônios de perto de nós? Aleluia. Alguém diz pela palavra. Alguém acha que é pela palavra de Deus, lendo a Bíblia. Satanás também lê a Bíblia. Ele sabe de cor. Ele citou a Bíblia para Jesus tranquilamente. É não, meu irmão. Repreender, afastar Satanás de perto de você com a leitura da palavra de Deus não é correto. E Deus não deixou escrito isso. As coisas só andam certo pelo que Deus deixou escrito. As coisas de Deus só andam certa pelo que Deus deixou escrito. Se não está escrito, não adianta. Pela palavra, não. Cada coisa tem seu significado, tem sua utilidade. A palavra de Deus produz fé. A palavra de Deus é por meio dela o homem crer em Deus, da Trindade, na salvação, no Calvário, para poder se salvar. Esta é uma das finalidades da palavra de Deus. Não é todas as finalidades. Uma das finalidades básica, e é a básica. A principal é crer em Deus na salvação. A palavra. Existem outros objetivos, mas vamos deixar. Então não tente expulsar o demônio quando você se achar tentado, perseguido por ele, pela palavra. Não. Poderá, Deus que é misericordioso, por causa da sua inocência, ou da nossa inocência, Deus se utiliza e faz o milagre. Mas a regra bíblica não é esta. Deus age corretamente, normalmente, pela regra bíblica. Pelas regras que ele determinou e deixou escrito em sua palavra. Aleluia. Como devemos afastar Satanás de perto de nós? Lendo a Bíblia para ele? Nunca. Nunca. Aleluia. Como? Pelo sangue de Jesus? É o que mais os cristãos usam. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não é para repreender Satanás. A finalidade do sangue de Jesus derramado no modo do Calvário não foi para repreender Satanás. Foi para pagar meus pecados e os teus. Aleluia. Foi para nos purificar de toda iniquidade. É a finalidade do sangue de Jesus. Existem outras, mas as básicas. Eu estou mostrando aqui as principais básicas. Principais. Sangue de Jesus. Perdoar meus pecados, perdoar os teus pecados e nos purificar para morar no céu. Não é por meio do sangue de Jesus que se repreende a opressão do inimigo.
É como eu já disse no início, por conta da nossa inocência, Deus poderá, que é misericordioso, nos socorrer num momento difícil assim, usando o sangue de Jesus. Mas a regra bíblica não é esta. Não é. Aí você dizer pela oração, onde está escrito que é pela oração? Se afasta a presença do inimigo de perto de nós com oração, está escrito aonde? A finalidade básica da oração é receber poder para nós se defender do pecado. A básica. É receber poder, se aproximar de Deus, para receber poder, para se defender do pecado, se livrar do pecado, para poder nós chegar no céu. Aleluia. Então você diz, é pelo louvor. Davi não repreendia o espírito mau que estava aí em Saul com o louvor? Como eu já falei isso, por conta da nossa inocência, Deus se compadece da gente e resolve esse problema, nos socorre num momento difícil assim. Mas a regra não é esta. A regra não é esta. A regra bíblica não é. Não consta na Bíblia. Aleluia. O louvor é para se glorificar a Deus. O louvor cristão, que não tem por objetivo glorificar a Deus, exaltar a Deus, não é de Deus, é humano. Todo louvor, quando é de Deus, o louvor verdadeiro, bíblico, é aquele que louva a Deus, glorifica a Deus, exalta ao Senhor. Existem muitos outros louvores que são bíblicos, mas não são louvores a Deus. Não são louvores a Deus. Muitos têm louvor, mas louvam o homem. Louvam ao homem. E louva a outras entidades, mas a Deus não. Então, o louvor verdadeiramente dedicado ao Senhor é aquele que tem o objetivo de louvar a Deus, exaltar ao Senhor, glorificar a Deus. Este é que é o verdadeiro louvor a Deus. Não sendo assim, é louvor, às vezes até é bíblico, mas não é o louvor a Deus. Não. Louva a outras personagens e etc. E repreender e afastar o inimigo de junto de nós, nunca. A regra não é esta, não. Aí você diz, qual é, pastor? Nós vamos chegar lá. Tenha paciência. Em nome de Jesus. Como devemos afastar Satanás de perto de nós? Aleluia. Lendo a palavra de Deus para ele? Não, meu irmão. Não. Falando no sangue de Jesus? Também não. Oração? Também não. Várias vezes eu na perseguição do diabo contra a minha pessoa, eu ajoelhado e até de face no chão, e ele arrudando, e ele ao redor de mim fazendo mau barulho. E eu chorando em face do chão, eu e a minha rainha, que hoje está no céu. A minha rainha.
nós de face no chão, orando, e o inimigo falando, maior tropé ao redor de nós. Porque o objetivo para afastar o inimigo de junto de nós não é a oração. A oração tem outro significado. Aí você diz, então é jejuando. O jejum tem um objetivo básico e principais, resolução de problemas. Tu tem problema pesado? Entra em jejum para Deus resolver. Quer que a justiça resolva teu problema? A questão tua que está lá, entra em jejum e oração. Mas afastar o inimigo de junto de nós, não. Eu vou ler. Só tem 2 citações que mostram essa realidade, como devemos afastar o inimigo de perto de nós, como está nos tentando. Viu? Só tem 2 na Bíblia, 2 citações. Uma é Zacarias 3:2. Escute bem. Vou ler o versículo 1 e o 2. E me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o anjo, o Senhor, que é Deus, te repreendas. Viu aí como se afasta Satanás? De junto de nós? O Senhor te repreendas. É assim. Se você não sabia, aprenda agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está lhe ensinando através deste humilde servo de Deus por meio da sua palavra escrita. Esta é a primeira citação. O Senhor te repreenda, Satanás. As segundas é Judas 1:9. Quando o inimigo disputava com Moisés. Ou seja, com um anjo. O inimigo disputava com um anjo. A respeito do corpo de Moisés. Desculpa. Veja como é que diz. Quando Lúcifer disputava, questionava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, onde está? A Bíblia não diz que não revela como foi a disputa. Onde está o corpo? Nós deduzimos assim, né? Onde está o corpo de Moisés? Onde foi que tu colocaste? Onde foi que o teu Senhor colocou? Veja como é que Deus ensina a gente. Veja como é que diz. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, como muitos crentes usam. Vai para o inferno, Satanás. Teu lugar no inferno. Maldito. A Bíblia não dá apoio para nós pronunciar essas palavras contra o inimigo. Força humana não tem condição para afastar o inimigo de perto de nós em nada. Forças humanas, não. Palavras humanas, ou Deus em nós ou nada. Ou Deus para repreendê-lo ou nada. Veja, escute bem. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia
com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Palavra de maldição, tipo inferno, tu lugar inferno, maldito, essas coisas. Não disse nada. Mas veja como foi que ele usou. Mas disse, o Senhor te repreendas. A mesma coisa de Zacarias 3:2. É assim, a Bíblia é correta. Ela ensina a mim e você corretamente. Os ensinos da Bíblia são corretos. Não existem erros. Então, a partir de agora, meu irmão em Cristo e minha irmã que está me ouvindo, aprenda como repreender o inimigo quando estiver lhe tentando, viu, por meio de alguma coisa, ou ele mesmo pessoalmente chega, o demônio chega, pressão, sentiu que é ele, repreenda em nome de Jesus. E a expressão é essa, o Senhor te repreenda. Biblicamente é isso. Podemos usar a palavra, a expressão, o Senhor está irrepreendido em nome de Jesus. Podemos, tem o mesmo efeito. Mas, biblicamente, é este, o Senhor te repreenda. E quando você usa a palavra, está repreendido em nome de Jesus, está tudo certo, não tem problema. Mas só usou uma pessoa da Trindade. A Bíblia diz que um cordão dobrado em 3 dobras é mais forte. Mas quando você diz o Senhor te repreenda, a palavra Senhor, divinamente falando, está incluindo os 3. O Senhor Deus, Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que também é Deus, Senhor. São 3 Deus. 3 pessoas em um só Deus. 3 pessoas de vida distintas. Você diz, o Senhor inclui os 3. Aí a força é maior, o ímpeto é maior, é mais forte. O inimigo corre. Olha, irmão, olha, minha irmã. Muitos problemas e sofrimento que eu passo, você passa, a igreja passa, é por não sabermos manejar a Bíblia. Por não sabermos como devemos se aproximar e afastar o mal de junto de nós. Por não sabermos. A igreja depende muito do seu pastor, o pastor, Deus, quem deixou? A pessoa que ficou indicada por Deus para ensinar a sua igreja foi os pastores. Foi eu e meus colegas ensinar a igreja. Mas uma grande parte dos pastores também não conhece a Bíblia. Uma grande parte de pastores também não conhece a Bíblia. Em resumo, vou lhe contar uma. Escute a experiência que eu vi. Eu estava em uma barbearia, cortando o cabelo. O profissional era crente, e é um grande amigo meu. Eu estava lá, presta atenção. E tinha várias pessoas, chegou um pastor, conhecido meu e dele. Aí nós conversando a respeito das coisas de Deus, nós citamos 2 Timóteo 2, versículo 1 por diante. Mas eu estava sentado, o profissional cortando meus cabelos, o irmão. Aí o profissional disse, pastor Maximiano, eu vou entregar a Bíblia para o pastor fulano procurar esse livro e ler para nós ouvir, para nós comentar. Disse, muito bem, aí ele pegou a Bíblia e entregou ele. Ele passou uns 2 minutos procurando. 2, 3 minutos, 2 Timóteo. Um pastor. E não me encontrou. Aí eu disse, irmão, eu disse, pastor, cadê o versículo? Ele disse, essa Bíblia aqui é difícil encontrar, 2 Timóteo. Que tal? E só tem este? Tem muitos assim. Eu te conheço vários. Em várias denominações evangélicas por aí. Dificilmente nós vemos pastores dessa qualidade nessas igrejas básicas, profissionais, ou seja, essas igrejas tradicionais.
que quando a pessoa chega a ser pastor, já tem uma lista de trabalho de vida trabalhada aí, e lista de trabalho grande, quando chega a ser pastor. Mas uma grande parte dessa igreja que está abrindo agora, consagra pastor de toda maneira, consagra pastor até incrédulo. Tem. Mas a igreja que realmente são verdadeira igreja, que tem compromisso com Deus, com a sua palavra, não consagra pastor dessa qualidade. Não. Consagra pastor que sabe quem é Deus, sabe quem é a sua palavra. E tem pano para as mangas. Tem condição de alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. Graças a Deus. Mas eu vi, sou testemunho ocular. Então, a igreja é para ser ensinada. Muitas das vezes fazemos errados por não conhecermos o caminho verdadeiro. Graças a Deus, vamos parar por aqui. Agradeço a meu Deus por esta oportunidade. E não sei se ainda postarei outro vídeo, viu? Porque estou aguardando o rapto da igreja. Amém.